E o versículo 17 diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva de oliveira ou da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Louvado seja Deus. Então é isso aí, meus amados irmãos. Olha só, ele continua aqui na comparação da árvore que foi enxertada. Ele agora compara o fato de que Jesus veio e através da sua morte nós fomos inseridos como um enxerto na árvore da vida de Deus, na árvore divina. Nós agora podemos fazer parte da promessa e da vida em Deus, termos vida em Deus, termos vida em Cristo, através de Cristo Jesus. Nós somos levados a Deus, assim como eles também. Eles foram levados também pela lei. Observem bem esta questão, porque eles, quando são obedientes à lei, eles são levados a Deus através da lei, através das obras, mas eles não devem simplesmente confiar nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos. Não, porque é Deus que está dando o mérito através das leis. Foi Deus que deu a lei? Então, Deus é que proporcionou a eles poderem cumprir os requisitos da lei, poderem estar sendo pessoas boas, sendo pessoas santas, sendo pessoas saudáveis na fé que eles têm em Deus, através da lei. Sim, e nós também somos, pela fé, achegados a Deus, nós nos aproximamos, somos reconciliados com Deus através da fé em Cristo Jesus, não através da lei, porque, na verdade, tudo se torna graça, tanto a questão de nós sermos salvos ou estarmos nos achegando a Deus, nós somos aproximados de Deus, somos reconciliados com Deus, somos justificados por Deus através da fé, eles também o são através do conhecimento da lei de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para com eles, porque Deus é misericordioso e eles devem se esforçar por ser as melhores pessoas possíveis, assim como nós também devemos nos esforçar para sermos gratos ao Senhor e melhorarmos as nossas vidas, porque Ele nos deu condições de sermos libertos deste mundo, de sermos alcançados pela sua graça e pela sua bondade, pela sua misericórdia, para não ficarmos à mercê da condenação deste mundo. Olha só que coisa interessante, né? Então nós não devemos nos gloriar ou achar que nós somos melhores, achar que nós somos os tais, que Deus realmente nos amou e aos outros não amou. Não, não é isso. Deus amou a todos, Deus ama a todos. Nós não devemos jamais ir contra os ramos, ir contra os aqueles que estão agora sendo salvos por Deus, nem contra a raiz. Não devemos ser uns contra os outros, porque todos fazem parte do plano de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus e somos dependentes uns dos outros. Sim, meus amados irmãos, quando nós nos unirmos e cada um se colocar na sua posição, cada um entender o seu chamado, cada um entender a sua vocação, cada um entender o seu ministério, para o que Deus nos tem chamados como igreja, como pessoas conhecedoras da sua bondade, da sua misericórdia. A questão não é se ensoberbecer porque somos salvos, não. Muita gente está fazendo isso, meus amados irmãos. Muita gente está achando que por seguir uma religião, por seguir
uma doutrina, por seguir algum conhecimento humano, por estar pertencendo a alguma denominação, alguma religião, alguma seita, algum movimento humano, que eles estão salvos e que os outros não estão. Não é assim. Deus, ele estendeu a sua graça a todos. Ele estende a sua graça a todos, tanto aos judeus como aos gentios, a todos nós. Deus estende sem diferenciar nenhum nem outro. Ele ama a todos. Por isso nós não devemos ser contra a raiz, nem contra os ramos, nem os ramos contra a raiz. É como se nós estivéssemos maldizendo os nossos pais, que nos fizeram bem, que nos criaram, que nos formaram, que nos ajudaram na nossa infância, e agora nós não quiséssemos reconhecer. Sim, porque aqui não se trata nem de filiação como pai e filho, mas aqui se trata de uma consequência de nós sermos resultado deles. Estamos interligados através de Cristo. Cristo faz parte da raiz. Cristo veio dos judeus. A salvação vem dos judeus, conforme o livro de João, primeiro capítulo, a salvação vem dos judeus. Capítulo 4, né, de João, diz Jesus, a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Ou seja, primeiramente, é preciso reconhecer que Deus, ele vem tratando com a humanidade e inserindo a cada povo, a cada pessoa, a cada criatura dentro do seu plano divino, dentro do seu plano de salvação. Nós devemos então entender que não é sermos melhores ou nos ensoberbecer, no caso, acharmos que somos melhores. Não, não é por aí. Mas é sermos humildes e entender que se eles foram quebrados por uma desobediência ou por uma incredulidade, por um pecado, que foi a incredulidade, e nos proporcionou sermos enxertados ou sermos levados a Deus agora através da fé, a fé estendida a nós através de um erro deles, agora nós também podemos servir para que eles possam entender que Deus, ele está abrindo a oportunidade para todos, tanto para nós como para eles, através da fé em Cristo Jesus e a fé no Deus de Israel. Por isso diz aqui, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, como poupará a ti? Né? Como vai poupar os ramos do enxerto? Ou seja, o enxerto é aquela planta que foi colocada ali no meio do caule da outra, para que a partir dali nascesse uma raiz, ou brotasse uma nova raiz, e aquela planta ficasse com as características da outra planta. Isso é feito muito com limão, laranja e muitas outras frutas, né? Então, quem já fez enxerto conhece, né? Eu nunca fiz, mas já vi alguém, pelo menos, tentar fazer, né? E eles racham uma parte do caule da planta e inserem a outra planta. Por exemplo, racha o caule de uma roseira e ali enxertam ou colocam no meio daquela rachadura, daquele local onde foi quebrado ali o caule ou o ramo, né?
e insere-se ali dentro com terra, né? E ali se coloca aquela terra ali bem junto ali, como se fosse um vasinho de planta ali no galho, né? Se acomoda aquela terra ali em volta daquele galho, onde vai criar ali uma raiz e vai sair aquela planta vai começar a nascer através daquela raizinha que estiver ali dentro daquele galho, com as características daquela planta onde ela foi enxertada. Então, isso é sinal que nós temos as características naturais dos ramos naturais, ou seja, nós cremos em Deus, no Deus Criador, no Deus que fez todas as coisas, no Deus invisível, porém real. Nós cremos nos patriarcas, sim, nós cremos e seguimos as pisadas deles, porque eles também viveram pela fé, eles agiram pela fé, e foi pela fé que Abraão foi salvo, foi justificado, como explica o apóstolo Paulo em outras referências aqui mesmo no livro de Romanos. Ou seja, nós cremos nos profetas que pregaram o arrependimento, que pregaram a volta do povo ao seu Deus, porque eles abandonavam a Deus vezes ou outra e confiavam nos deuses das nações e até mesmo nos políticos das nações, nos propósitos políticos, e se aliavam politicamente às outras nações, deixando o plano de Deus de lado, deixando a fé em Deus de lado. Então, nós cremos também na mesma raiz, nós temos a mesma raiz, mas nós somos isentos da prática dos rituais da lei, mas agora nós vivemos para Deus através de Jesus Cristo, que se entregou por nós. Aleluias, louvado seja Deus.